A ameaça de ataques terroristas ensombra cada aspecto das nossas vidas. Olhamos com suspeição para aqueles que viajam connosco. Hesitamos em entrar em comboios em dias de alerta amarelo. Receamos que armas de destruição maciça cheguem ao nosso território. Para combater estas ameaças, estão a ser desenvolvidas centenas de tecnologias de ponta pelo Departamento de Segurança Nacional. Trata-se de uma corrida para detectar, dissuadir e defender contra um ataque. Uma corrida que não podemos perder. Tecnologia contra o terrorismo. (11 de setembro de 2001). O mundo assiste em choque enquanto terroristas atacam o coração da América. Aviões de passageiros transformam-se em armas. Subitamente, nenhum lugar está a salvo. Desde então, temos visto aviões a serem abatidos dos céus, bombistas suicidas que se fazem explodir, metros e comboios atacados à bomba e com gás venenoso. Em resposta a estas crescentes ameaças, foi criado o Departamento de Segurança Nacional, ou DSN, que consiste em 22 agências e um exército com mais de 200 mil funcionários. Bom dia, este é o briefing das 10 horas. Temos várias prioridades que precisamos de abordar esta manhã. A noite passada, registaram-se tornados em 2 estados, um no Kansas e outro no Iowa. Este é o seu Centro Nacional de Operações, gerido 24 horas por dia num local secreto, em Washington, D.C. Estão aqui representadas mais de 50 agências no Centro Nacional de Operações. Recebemos todo o tipo de informação sobre ameaças e perigos e efetuamos uma fusão imediata. Como exemplo, olhamos para qualquer explosão, incêndio, qualquer tipo de ameaça e abordamos imediatamente o problema. Será um ataque terrorista ou apenas um evento normal, como um incêndio? Neste departamento, cumpre-se também um esforço tremendo para desenvolver novas tecnologias de combate ao terrorismo. Estamos a lidar com um inimigo ágil e sorrateiro. Se quisermos ter sucesso na luta contra o terrorismo, precisamos de imaginação e de processos ágeis. Precisamos de ser capazes de responder e aplicar contramedidas. Os ataques do 11 de setembro colocaram a nu ameaças sérias à aviação, mas o terror no céu não é nada de novo. Em 1988, o voo 103 da Pan Am despenhou-se em terra, matando as 259 pessoas que seguiam a bordo. Uma reconstrução meticulosa dos destroços veio a provar que a causa tinha sido uma bomba terrorista. 20 anos depois, as medidas de segurança nos aeroportos melhoraram, mas as ameaças ainda estão bem presentes. Se um aparelho explosivo entrar num avião, qual é a última linha de defesa? Será que existem tecnologias que nos permitam introduzir material dentro da pele do avião para, no caso de uma bomba ser detonada, esse material não romper, permitindo salvar o avião e os passageiros? Os efeitos explosivos em aviões são testados no Centro de Testes de Aberdeen, situado no campo de testes do Exército em Aberdeen, Maryland. Aberdeen guarda quase um século de tanques, veículos de lagartas e armas de grande calibre. É também o cemitério de uma vasta frota da guerra aérea no Vietnã. O Laboratório de Segurança dos Transportes do DSN conduz os testes aos aviões. Aberdeen tornou-se no principal local de testes para este trabalho de redução de vulnerabilidade nos aviões. Testamos ameaças terroristas, quer no porão de carga, quer na cabina dos passageiros. Analisamos os aspectos da explosão que provocam o colapso catastrófico da estrutura do avião para criarmos condições para ele aterrar em segurança.
Câmaras de alta velocidade, colocadas em vários ângulos, e manómetros registram a força da explosão que ocorre dentro do avião. O estudo da forma como os materiais respondem a uma explosão, onde e como falham, ajuda a construir melhores aviões. Será possível desenvolver materiais para reforçar os porões de carga, tornando-os à prova de bomba? Este é um exemplo de um sistema de mitigação de explosão que foi desenvolvido para aviões, em particular aviões comerciais largos. Chama-se HULD, ou Unidade de Carga Reforçada. Foram desenvolvidos materiais resistentes a explosões. Isto é um contentor reforçado que tem sido testado. Pode ver que existe uma ligeira deformação no material que compõe o painel, mas que não irá afetar a estrutura do avião. Os materiais para este contentor específico são à base de Kevlar, mas é possível usar uma grande variedade de materiais dependendo do tipo de desenho. Um dos grandes desafios é encontrar materiais que consigam resistir à explosão de uma bomba a partir de uma mala. Estão a ser testados painéis da fuselagem de um avião, feitos de diferentes ligas de alumínio. Este dispositivo de teste tem o nome de buraco de choque explosivo. O tipo de explosivo, o tamanho da ameaça e as condições em que efetuamos o teste são classificados. Por isso, não posso falar muito sobre isso. Mas, basicamente, vamos colocar uma carga explosiva no outro lado deste painel, detonar essa carga explosiva e observar a resposta estrutural deste material perante a explosão. Vamos começar na base aérea 3. Os avisos de segurança foram dados, as estradas estão bloqueadas, o pessoal está todo a postos. 5, 4, 3, 2, 1. Várias câmaras de alta velocidade gravam a explosão. O que vemos aqui é uma falha do material. Podemos ver o sítio em que o material se dobrou para fora, em forma de pétala. A constituição das ligas é confidencial, mas é óbvio que não iria querer voar com esta. É preparado um segundo painel de diferente composição. 3, 2, 1. Podemos ver que este material conseguiu mitigar a ameaça do explosivo que acabamos de testar. Podemos olhar para o outro lado do painel. Vêem-se algumas marcas da explosão. Ficou um pouco chamuscado, mas o material aguentou. Esta é a imagem computadorizada da superfície. Todo o dano feito ao painel e toda a deformação ocorreram nos primeiros 2,4 milissegundos. O computador está ligado às câmaras e calcula que este painel sofreu uma deformação de 6%. Até que ponto isto esteve perto de falhar? Este material consegue deformar-se cerca de 16 a 18% antes de fraturar. Por isso, ainda estamos bastante longe do ponto de ruptura. Numa verdadeira explosão aérea, este material não teria falhado. As tecnologias para proteger contra explosões a bordo estão a melhorar, mas há outras ameaças explosivas. Existem hoje milhares de armas disparadas do ombro, chamadas manpads, que estão disponíveis em mercados de armas por todo o mundo. Têm curto alcance, mas são altamente eficazes. Em 2003, insurgentes no Iraque filmam a sua própria missão terrorista. O seu alvo é um avião de carga da DHL a descolar do aeroporto de Bagdade.
Este é o resultado. O avião mal consegue aterrar, mostrando claramente a vulnerabilidade dos aviões comerciais à ameaça de mísseis, em particular durante as operações de descolagem e aterragem. Sensores na parte inferior de aviões militares detectam o calor de um míssil disparado. Os sensores focam então um laser na ogiva do míssil, obrigando-o a desviar-se do alvo. Mas no caso da aviação civil há um custo a pagar, 1 a 3 milhões de dólares por avião. Há ainda a questão do peso, que consome combustível extra, por isso o Congresso tomou uma medida sensata e pediu-nos para procurarmos soluções alternativas. A investigação para uma solução começou no Laboratório de Pesquisa Naval, em Washington. Para proteger os aviões comerciais, desenvolveu-se o CLOE, uma tecnologia antimíssil que equipa uma aeronave não tripulada de grande altitude e voo prolongado. Os sensores do CLOE detectam o lançamento de um míssil no solo. Em poucos segundos disparam um laser contra o míssil, fazendo-o desviar-se. Uma ou mais sentinelas CLOE voariam por cima do aeroporto, protegendo todo o tráfego aéreo da região. A equipa irá tentar modificar os sensores militares padrão utilizados a baixas altitudes, para que possam ser utilizados pelo CLOE. A ideia seria ter um sistema de contramedidas a bordo de uma plataforma voadora a grande altitude como o CLOE, que alteraria a trajetória do míssil quando este se dirigisse contra um avião comercial. Estes são sensores de infravermelhos, usados para detectar lançamentos de mísseis terra-ar. Temos 6 instalados neste dispositivo para que as suas coberturas se sobreponham. O CLOE é colocado a bordo do ER-2, um avião de pesquisa da NASA de grande altitude. Será que o sensor do CLOE consegue detectar um míssil a partir de 18 mil metros de altitude? Na base de mísseis de White Sands, no Novo México, um transmissor suspenso a 210 metros num cabo imita o sinal de calor de um Boeing 747. São disparados 2 mísseis contra o transmissor. O detector CLOE consegue ver os sinais de infravermelhos do míssil e segue-o. Um dispositivo de contramedidas laser instalado no solo desvia os mísseis. A equipa provou que o CLOE consegue detectar a ameaça de um man-pad. Mas será que o CLOE consegue desviar um míssil focando um laser nele a partir de grande altitude? Para o próximo teste, o sensor CLOE é montado debaixo do White Knight, uma aeronave experimental. Na base aérea de Holloman, no Novo México, será usado um man-pad real para disparar o míssil. A ogiva do projétil é substituída por um sensor que irá detectar a energia laser proveniente do CLOE. 3, 2, 1... O míssil atinge a velocidade de Mach 1.6, cerca de 1900 km por hora. O CLOE detecta-o e atinge-o com o seu laser a partir de uma altitude de 15 mil metros. Mas a esta altitude o laser não é suficientemente forte para derrotar o míssil. O próximo objetivo do projeto CLOE é criar um laser antimíssil mais poderoso. Só o tempo dirá se o CLOE se irá tornar num anjo das alturas, protegendo os nossos aviões da ameaça de mísseis. Mas existe um sem número de ameaças que estão no solo e a toda a nossa volta. As nossas linhas vitais, como as vias de transporte e redes de energia, são vulneráveis a atos terroristas. Muitos acreditam que a chegada de aparelhos explosivos improvisados à América é inevitável.
receando também a ameaça de ataques químicos ou biológicos. A principal responsabilidade do Departamento de Segurança Nacional é a de reforçar as infraestruturas do país. Na cidade de Nova Iorque passam por ano mais de 40 milhões de veículos pelo túnel Lincoln. Como é que se garante a segurança de locais como este? Existem vários cenários que nos preocupam. Infelizmente, nos últimos 10 anos, registaram-se vários incêndios graves em túneis europeus. Por isso, esse é um dos aspectos que requerem a nossa atenção. Também tem havido inundações em túneis que podem causar danos económicos significativos e baixas humanas. A ideia de ficar preso num túnel com fumo e fogo é o pesadelo de qualquer pessoa. E não é possível proteger todos os sítios de um ataque terrorista. Mas o Departamento de Segurança Nacional tem uma ideia arrojada para proteger as pessoas de incêndios em túneis. O conceito passa por ter sacos insufláveis colocados ao longo dos tetos dos túneis. Se surgir um incêndio, os sacos caem e enchem-se em poucos minutos, controlando as chamas e permitindo que os condutores escapem. O engenheiro Julio Davalos e uma equipa da Universidade da Virgínia Ocidental estão a desenvolver esta tecnologia. O verdadeiro valor de uma tecnologia insuflável, como aquela que estamos a tentar desenvolver no programa do túnel resiliente, é a capacidade de dividir o túnel e isolar a ameaça das restantes partes do túnel. Nunca se testou um dispositivo como este. A resistência do tecido, a rapidez com que pode ser instalado e a capacidade de isolar o fumo são elementos que se desconhecem. A equipa de Davalos instala esta espécie de tampão num modelo de plexiglass em escala real, idêntico a um túnel de metro. Nunca se sabe ao certo qual o desempenho de algo até o vermos em ação num ambiente à escala real. Ativar em 5, 4, 3, 2, 1. Uma ventoinha de alta potência enche o tampão com 40 metros cúbicos de ar por minuto. A este ritmo, um incêndio no túnel Lincoln poderia ser dominado em menos de 4 minutos. Trata-se de uma tecnologia muito imatura. Neste momento, estamos apenas a tentar perceber como conceber um dispositivo com a geometria e a pressão apropriadas para que possa preencher o espaço do túnel. Algumas semanas mais tarde, chega o momento de testar o sistema num verdadeiro túnel ferroviário. 3, 2, 1. Em termos de inovação, damos tudo o que temos. Tentamos obter sucesso, obter aquela solução que mais ninguém tem. Desde o conceito até à aplicação da ideia podem decorrer 12 a 18 meses. É bastante reconfortante estar envolvido com a capacidade criativa e a tecnologia americanas. É um grande sucesso. O tampão comporta-se como previsto. Os testes irão continuar e o túnel resiliente poderá um dia salvar vidas. Uma das infraestruturas essenciais ao país é aquela que gera, transmite e distribui eletricidade. É a eletricidade que ilumina as nossas cidades, impulsiona a indústria e alimenta as comunicações e sistemas financeiros. Mas os apagões obrigam o nosso mundo moderno a parar. O tráfego rodoviário fica paralisado e todas as tecnologias que gerem as nossas vidas param.
O nosso atual sistema é vulnerável a sobrecargas de energia que por vezes causam incêndios desastrosos em subestações. O resultado? Falhas de energia progressivas. É vital proteger a rede elétrica. A rede elétrica dos Estados Unidos tem estado sob alguma pressão. Temos tido alguns apagões e quedas de voltagem. Somos uma sociedade movida à eletricidade. Sabemos, a partir dos trágicos eventos do 11 de setembro em Nova Iorque, que perdemos potência elétrica. Em nenhum outro sítio é mais importante evitar apagões do que em Nova Iorque, onde se encontra Wall Street, o centro financeiro do país. À nossa direita fica o sítio onde estamos a construir a subestação de Nova Iorque. Estamos a fazer uma experiência em Nova Iorque, a trabalhar com a Consolidated Edison e uma empresa chamada American Superconducting, para ligar duas subestações subterrâneas para que, no caso de um dia quente ou de um ataque terrorista, a perda de uma das subestações não provoca um efeito dominó e perda total da energia elétrica. A solução é um conceito revolucionário na transmissão elétrica. A ideia é substituir os cabos de cobre subterrâneos por um cabo supercondutor e mais eficiente. Este conjunto de tubos será substituído por um único cabo supercondutor que transmite a mesma quantidade de energia. Além disso, este tipo de cabos é mais seguro. Ao contrário do cobre, funcionam também como disjuntores. Se uma subestação foi atacada e criar uma sobrecarga de corrente, este cabo impede a falha de energia, reencaminhando-a. Estamos a aplicar décadas de investimento que o Departamento de Energia fez nesta tecnologia. Mas devido às ameaças atuais, tenho de correr um risco que o Departamento de Energia não pode. A rede elétrica resiliente é uma nova tecnologia que está a ser testada nos laboratórios nacionais de Oak Ridge, no Tennessee. Mas para os cabos se tornarem supercondutores, têm de ser arrefecidos a quase 185 graus negativos. Se os cabos supercondutores funcionarem aqui, serão testados mais tarde sob as ruas de Nova Iorque. Estamos a introduzir azoto líquido através desta linha de transferência para arrefecer o cabo supercondutor. Serão precisas cerca de 3 horas para encher a calha. O azoto líquido arrefece o cabo a 196 graus negativos e é então que se faz magia. O cabo torna-se supercondutor, conduzindo 100% da energia. E se surgir uma sobrecarga de energia, o cabo supercondutor aquece e deixa de funcionar, prevenindo cortes de energia. Este avanço tecnológico é possibilitado por estas tiras finas formadas por camadas quase invisíveis de um composto exótico. A fita é enrolada num cabo em 3 camadas separadas e isolada. Agora o cabo é inserido no criostato. É o criostato que fica debaixo da cidade de Nova Iorque. O líquido de refrigeração flui pelo centro, para baixo e para trás. Isto é o futuro da eletricidade de alta potência. Este cabo é capaz de transmitir 100 megawatts de energia. É o cabo supercondutor de maior densidade energética que existe. Quem visitar um local de construção de uma subestação subterrânea em Nova Iorque rapidamente perceberá que não há muito mais espaço para aumentar a capacidade elétrica. Isto é uma escavação típica de rua. Como podem ver, está muito congestionado. É quase impossível encontrar uma linha para uma escavação de 150 por 210 centímetros. Mas encontrar uma linha para um tubo de 25 centímetros já se torna execuível. É mais seguro contra ataques terroristas, mais amigo do ambiente e, uma vez que elimina perdas de energia, pode dizer-se que é só vantagens. Redes elétricas resilientes subterrâneas serão mais seguras em caso de um ataque terrorista. Mas é muito mais difícil escapar à ameaça de bombistas suicidas que poderão andar entre nós.
A arma de terror de eleição é o dispositivo explosivo improvisado, ou DEI. Seja ele deixado por alguém, entregue por um veículo ou por um bombista suicida, o seu efeito é devastador. Só no Iraque houve mais de 400 ataques suicidas desde que a guerra começou em 2003, matando centenas de pessoas. A dificuldade está em identificar os bombistas antes deles agirem. Tentamos chegar o mais alto possível na cadeia de morte, impedir os financiamentos, negar os componentes de uma bomba, evitar que eles visem o alvo. Sempre que conseguirmos quebrar essa cadeia, estamos a evitar a deflagração de uma bomba. Para identificar bombistas antes deles causarem baixas humanas ou danos estruturais, estão a ser testadas novas tecnologias. A ideia é travar uma pessoa com explosivos antes que ela chegue ao seu destino, que normalmente é um sítio bastante frequentado. Esta é a primeira demonstração da tecnologia standoff, cujo objetivo é desenvolver e testar contramedidas para proteger o público de ataques terroristas em grandes eventos públicos. Neste teste, vários sensores irão examinar pessoas à medida que forem chegando para assistir a um jogo de hóquei. Uma bomba ou arma escondida irá alterar a assinatura de calor proveniente de uma pessoa. As câmaras de infravermelhos conseguem ler a sua assinatura de calor a centenas de metros de distância. As imagens captadas são enviadas para um centro de comando, onde são analisadas. Se o sensor de infravermelhos detectar algo de suspeito, passa o testemunho a um sistema de radar para uma análise mais pormenorizada, de modo a confirmar a ameaça. O monitor deste aparelho é sensível e não pode ser mostrado. A partir destes dados, os operadores podem identificar pessoas que representem uma ameaça e necessitem de ser confrontadas. O objetivo principal é travar o bombista antes dele chegar ao evento e à multidão. Estamos na entrada principal do centro Toyota. É aqui que a maioria das pessoas vem e é também onde ficam as bilheteiras. Esta zona é o que nós chamamos de zona de segurança. É isto que estamos a tentar proteger. Por isso, posicionamos os nossos sensores no terreno a uma certa distância para que, se aparecer alguém suspeito, possamos interditar toda esta área. As pessoas começam a chegar e os sensores são ativados, analisando as pessoas à medida que se vão aproximando. Simultaneamente, câmaras de vigilância ligadas a uma tecnologia chamada videoanalítica gravam o fluxo das multidões. Estamos à procura de anomalias, como sacos abandonados, pessoas sem destino aparente ou a correr quando deviam estar a andar, formação de grupos e contrafluxos de pessoas. O software de videoanalítica analisa os movimentos das pessoas, alertando o operador caso detecte comportamentos suspeitos pré-programados. Estamos a ver as pessoas a entrarem no centro Toyota. Pode ver estas linhas azuis e temos dois grupos que parecem estar parados. Um desses grupos é mostrado neste ecrã aqui e pode ver que este indivíduo está identificado como um indivíduo sem rumo certo. A tecnologia de detecção standoff ainda se encontra em fase experimental, mas leva a vigilância de pessoas para um novo nível. Espera-se que em locais como este a única surpresa venha apenas do jogo. A análise de pessoas em grandes aglomerações torna-se possível dentro de certos limites pré-determinados, mas há sítios onde as ameaças à segurança são bem mais subtis. A proteção dos 3.140 km de fronteira com o México é uma tarefa difícil e perigosa para os agentes da Agência Aduaneira e de Proteção Fronteiriça. Estamos a chegar à fronteira internacional entre os Estados Unidos e o México. Aqui trabalhamos num ambiente diferente. Estamos ao alcance do arremesso de uma pedra.
E muitas vezes as pessoas atiram-nos pedras ou coisas a arder. E até se ouvem disparos de arma. O maior desafio é impedir a entrada no país de imigrantes ilegais, drogas ou potenciais terroristas. Estas atividades ilegais são bem financiadas e os envolvidos procuram constantemente novas formas de entrar. Barreiras físicas, vários sensores remotos ligados a centros de comando e agentes de vigilância em patrulha são altamente eficazes. Mas nem todas as ameaças fronteiriças são visíveis, como é o caso desta em Douglas, Arizona. O túnel desce cerca de 8 ou 9 metros por este poço. Atravessa a linha e a rua, creio que até é uma casa do outro lado da rua. Este túnel era usado para transportar drogas do México para um armazém nos Estados Unidos. Mas os túneis também podem ser usados por terroristas para fazer entrar armas e explosivos no país. Os túneis não podem ser detectados por carros patrulha ou sensores de superfície. Precisa-se de uma tecnologia que possa cobrir grandes distâncias com um sensor capaz de penetrar na Terra. O Departamento de Segurança Nacional encontra-se a desenvolver precisamente isso. Para encontrar túneis escondidos, os engenheiros estão a testar um veículo aéreo não tripulado usado pelos militares chamado Silver Fox. O Silver Fox foi desenvolvido inicialmente como uma plataforma de vigilância para a Marinha e é atualmente usada pelas forças de combate para apoio no terreno. O Silver Fox pesa cerca de 10 kg, voa a 110 km por hora e consegue manter-se no ar durante 6 horas. Fornece um sinal de vídeo contínuo que dá aos militares uma visão panorâmica de vários quilómetros a toda a sua volta. Para transformar o Silver Fox num detector de túneis, os engenheiros da empresa Advanced Ceramics Research adicionaram-lhe um aparelho chamado gradiómetro. O gradiómetro do Silver Fox envia um sinal eletromagnético que faz ricochete em materiais metálicos e até em água em qualquer túnel próximo. O sinal faz ricochete no túnel, permitindo assim a sua localização por parte do Silver Fox. Voamos sobre esses túneis a uma altitude de 60 ou 90 metros e medimos a alteração de gradiente do terreno que nos chega desse túnel. Debaixo do sol escaldante do Arizona, o Silver Fox voa numa nova missão para o Departamento de Segurança Nacional para testar a sua tecnologia de detecção de túneis. Foi enterrado um cabo elétrico que simula o sinal eletromagnético de um túnel. O sensor instalado no Silver Fox irá tentar detectá-lo. O que vemos aqui é a antena a captar o ruído do motor a passar. Vamos dar meia volta e passar por cima do túnel. Ao passarmos por cima do túnel, vemos um aumento no sinal da antena, aqui mostrado por um pico. Isto é tecnologia de ponta. O que fizemos foi integrá-la no Silver Fox, dando-lhe capacidade operacional para voar várias dezenas de quilómetros de fronteira, em busca de alterações de condutividade. A detecção aérea de túneis parece uma possibilidade real. Mas todos os anos há literalmente milhões de potenciais ameaças que viajam por mar. Dezenas de milhões de contentores chegam anualmente aos portos dos Estados Unidos vindos de todo o mundo. Os agentes aduaneiros de proteção fronteiriça examinam os contentores em busca de contrabando e, especialmente, componentes de armas químicas, biológicas ou nucleares. Só nos portos de Nova York e Nova Jersey chega a aproximadamente 1 milhão de contentores por ano. Esta enorme tarefa de procurar ameaças terroristas é como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Neste momento acabamos de ter um alerta de radiação. O nosso agente vai encontrar-se com o condutor do caminhão aqui. Vai-lhe pedir os documentos. Existe a possibilidade de estar a mover conscientemente uma arma ou componentes de armas. Tentamos saber o mais cedo possível se estamos ou não a lidar com um potencial agressor. Assim que temos um alerta de radiação, um dos nossos agentes sai imediatamente com um identificador de isótopos radioativos.
É um jogo do rato e do gato. Tecnologias de ponta, como detectores de radiação portáteis, ajudam a agência a manter-se um passo à frente. Felizmente, a maior parte dos alertas não se refere a ameaças concretas. E como podemos ver, o isótopo encontrado é o potássio 40, comum em carregamentos de granito e cerâmica. Este veio da China. Claro que o 11 de setembro veio mudar a forma como trabalhamos. Continuamos a procurar narcóticos, dinheiro de droga e tudo o resto, tecnologias ilegais, produtos de contrafação. Mas a principal preocupação é o terrorismo. Tentamos evitar a entrada de componentes de armas ou armas propriamente ditas nos Estados Unidos. O desafio é grande. É preciso ter capacidade para monitorizar os contentores, saber o que levam, determinar se contêm objetos ou dispositivos perigosos, sem afetar o comércio. Os contentores são facilmente violáveis através das suas portas e paredes, algo que poderá ser explorado por um terrorista. Temos de olhar para a porta na sua totalidade. Isto é um sistema de segurança de contentores. E uma das vulnerabilidades do sistema é o próprio equipamento. Olhamos para ele e pensamos que é muito seguro. A cabeça deste parafuso foi cortada e isto pode ser tirado assim. E assim que o tirarmos, apesar disto estar trancado, o puxador desliza para baixo e podemos introduzir uma chave de fendas ali e abrir a porta do contentor. Este está trancado, parece estar seguro. Este parafuso no ferrolho pode ser cortado ou furado. Isto aqui desliza, permitindo levantar o puxador e a porta do contentor pode ser aberta. Isto é o que nós chamamos de museu, onde podemos ver os invulgares métodos de contrabando que temos vindo a encontrar ao longo dos anos. E neste caso, o próprio contentor faz parte da apreensão. Isto são vigas do chão. Esta viga tem apenas 3 mm de espessura. Eles criaram uma cavidade com 9,5 mm onde colocaram a cocaína. Isto aqui é o que chamamos parede falsa. Existe um espaço de 45 cm no nariz do contentor, onde cabiam 1.360 kg de cocaína. Existe sempre a necessidade de melhoramento. Independentemente do aparelho que tenhamos, há sempre alguém a pensar como é que o pode enganar. No Laboratório de Compostos Avançados da Universidade do Maine, estão a ser postos à prova dispositivos de segurança para detectar intrusões. Os engenheiros estão a construir um contentor feito de compostos em vez de aço, com sensores de segurança embutidos. Este é o nosso protótipo de contentor composto anti-manipulação. O contentor tem um sistema de sensores embutido nas paredes que irão detectar intrusões através de qualquer uma das paredes ou 6 faces do contentor. E o chão, embora pareça de madeira, também tem um sistema de sensores incorporado. O composto é feito de uma variedade de camadas de tecido colocadas sobre um molde. No meio desses tecidos existe uma camada, que é o sistema de sensores propriamente dito, ensanduichado entre os tecidos. Tecidos saturados com resinas sob calor e pressão são transformados num material mais durável que o aço. Uma simples caixa transforma-se numa fortaleza com sentinelas integradas. Mas os contentores inteligentes também precisam de garantir que as suas portas não são abertas durante o trânsito ou armazenamento. O dispositivo de segurança do contentor liga-se às portas e conecta-se a um dispositivo de interruptores programáveis que transmitirá um alarme no caso do contentor ser aberto ilegalmente. A unidade é instalada para que um utilizador autorizado possa armar o sistema. Assim que o sistema for armado, ficará em modo de monitorização para garantir que as portas não são abertas em viagem. E mostra-nos se há um buraco, se as portas se abriram, por quanto tempo, quando e onde. Todos estes dispositivos de segurança de contentores comunicam por intermédio de uma ou outra nova tecnologia chamada Sistema de Rastreamento Marinho, ou MATS. Se a porta de um contentor for aberta, se alguém abrir um buraco num dos seus lados, o MATS transmite esta informação via rádio para as autoridades. Com um sistema chamado iGate, o MATS também monitoriza cada movimento do contentor em qualquer ponto do globo. Se um terrorista tentar trocar um contentor ou mudá-lo, será detectado. Um exemplo do aspecto de uma destas instalações é um iGate, que está instalado no porto de Yokohama.
Poucas horas depois do carregamento, o navio sai do porto de Yokohama e começa a sua viagem. Atravessa o Pacífico até ao porto de Los Angeles, à altura em que é transportado por comboio até ao seu destino final, na área de Chicago. Contentores inteligentes com múltiplos sistemas de segurança monitorizados globalmente irão manter o comércio mundial em segurança. Porque se não se consegue entrar no contentor, não se consegue exportar terror. Mas, além do equipamento de contra-terrorismo, existe uma nova e intrigante linha de investigação que está a explorar a psicologia dos terroristas com o intuito de identificar indivíduos que nos possam fazer mal. Os eventos do 11 de setembro criaram um pesadelo para a aviação. Imagine uma tecnologia que poderia ter impedido os terroristas do 11 de setembro antes deles entrarem nos aviões. A tecnologia de rastreio de atributos futuros, ou FAST, espera decifrar os indicadores psicológicos e fisiológicos de uma pessoa mal intencionada. Desenvolvida pela Battelle em conjunto com os laboratórios Draper, em Boston, a FAST consiste numa sala de rastreamento equipada com câmaras e microfones e uma sala de controle onde os rastreadores analisam os dados. Está atualmente empregado? Sim. Hoje é sábado? Não. Uma das principais necessidades que temos é de examinar pessoas que entrem em infraestruturas, em zonas de acesso ou em locais que não são controlados. Como podemos fazer isso melhor e de forma mais rápida, sem criar inconvenientes ao público em geral? A má intenção é a intenção de fazer mal aos cidadãos de um país. Será que podemos detectar essa intenção? Estamos a procurar sinais psicológicos e comportamentais e todas as coisas que estão presentes numa situação destas. Neste momento estamos no interior do nosso modelo móvel. É aqui que vamos efetuar grande parte das nossas experiências e onde verificamos os sensores. Temos câmaras de vídeo para percepção circunstancial e comportamental e maneirismos. Temos aqui vários microfones que estão a captar sinais de áudio. Por exemplo, se decidirmos que o tom de voz nos pode dar informação interessante, podemos analisá-la mais tarde. Podemos olhar para outras pistas paralinguísticas que nos podem ajudar a decidir se alguém precisa de ser mais interrogado. Pretende fazer mal a alguém hoje nas instalações? Não. Os sensores FAST medem os sinais cardíacos, de respiração, de temperatura e outros sinais fisiológicos da pessoa. Alterações nestas respostas durante o interrogatório poderão indicar logro. O que este modelo tem de melhor é o facto de nos dar uma boa base para testes, onde podemos experimentar as suas potencialidades e ver o que funciona ou não. Aqui temos uma câmara de infravermelhos que nos dá uma assinatura térmica da pessoa que está a ser examinada. Há muitas pistas diferentes que podem ser detectadas utilizando este sistema. Mudanças de temperatura na região em torno dos olhos sugerem excitação emocional. Quando isto acontece durante uma examinação, poderá indicar uma má intenção. Isto leva-nos para o outro lado do módulo, onde temos um biolidar. Um biolidar é um raio laser totalmente seguro para o olho que se foca na artéria carótida do sujeito e que nos permite determinar o seu ritmo cardíaco e respiratório e outras informações implícitas sem que haja contacto. Não temos de tocar em ninguém, não precisamos de atá-las a sítio nenhum. Permite-nos efetuar medidas rápidas e fáceis sem quaisquer complicações. Se eu tiver uma reação psicológica a algo, se eu souber que vou cometer um logro, que vou pôr em prática determinada intenção, vou ter uma reação emocional que se demonstrará ou manifestará na forma de reações físicas ou comportamentais. E é isso que nós procuramos. No Laboratório de Investigação Naval, os cientistas estão a desenvolver uma tecnologia secundária de rastreamento que procura comportamentos enganadores. Temos aproximadamente 400 milhões de pessoas que atravessam as fronteiras dos Estados Unidos todos os anos e os nossos examinadores têm cerca de 30 segundos para efetuar uma avaliação inicial de risco. Inclui identificação e validação dos documentos e detecção de sinais comportamentais. Em circunstâncias ideais, 30 segundos não é muito tempo. Os terroristas podem ser treinados para ocultar as suas emoções quando passarem pelos postos de segurança. Mas descobriu-se que todos exibimos microexpressões involuntárias em certas partes do nosso rosto. Será que também elas podem revelar uma intenção hostil?
Existem vários indicadores comportamentais que estão associados ao logro e ao comportamento suspeito. Temos sido capazes de identificá-los em experiências laboratoriais e estamos também a tentar desenvolver algoritmos de extração de vídeo que os possam identificar automaticamente. Aquilo a que se chama fugas microfaciais pode ser tão fugaz como uma fração de segundo. O programa de intenção hostil usa tecnologia de reconhecimento de movimentos para registar tudo aquilo que possa escapar a um examinador humano. Uma câmara de vídeo e um algoritmo detectam nuances subtis de cerca de 40 músculos faciais. Procura por fugas microfaciais que uma pessoa não pode disfarçar ou esconder. Analisa diferentes traços do rosto, como a boca, a parte interior e exterior da pálpebra. Será que esta é uma emoção que procuramos ou um subcomponente que representa um indicador de risco? Jennifer, podes fazer uma cara de repulsa, por favor? Aqui podemos ver que o indicador número 5 está ligado. Corresponde ao levantar do lábio, aquilo que o Elvis fazia e que todos reconhecemos. E quando vemos isto, também vemos uma luz vermelha aqui. Jennifer, pode dar-nos uma cara de aflição, por favor? Neste caso, vemos que as sobrancelhas estão levantadas, a parte interior e exterior. E isso é um outro estado emocional que, por vezes, se associa à dissimulação. Os indicadores comportamentais em laboratório dão-nos uma distinção entre pessoas normais e com más intenções, com um nível de precisão que ronda os 87%. Portanto, esperamos que parte dessa tecnologia possa vir a contribuir como camada de segurança adicional para a missão operacional do nosso país. O objetivo é melhorar a segurança e a investigação para combater o terrorismo continua. Isto é tecnologia de ponta. É ciência de vanguarda. Estamos a lançar os dados e a apostar tudo. Se falharmos, teremos aprendido durante o processo e iremos melhorar e reorganizar-nos. Mas se tivermos sucesso, mudaremos as regras de jogo. Com muitas mais ameaças ainda por confrontar, o Departamento de Segurança Nacional pondera todas as tecnologias possíveis. Testemunhamos os danos horríveis a estruturas causados por explosões terroristas. O Laboratório de Segurança dos Transportes e o Exército dos Estados Unidos estão a desenvolver novos materiais para reforçar pontes e edifícios, melhorando imenso a sua capacidade de resistir a explosões. As complexas infraestruturas são a espinha dorsal dos Estados Unidos e, para a proteger, temos de a vigiar. O Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins criou o Sistema de Gestão e Inspeção de Infraestruturas Críticas, ou SIMS. Este computador portátil interativo permite às equipas de helicóptero inspecionarem infraestruturas e inserirem informação numa base de dados regional. As ameaças à aviação comercial incluem agora explosivos líquidos. O Laboratório Nacional de Los Alamos está a testar uma tecnologia chamada MagVis, que examina rapidamente líquidos para determinar o seu potencial para criar explosivos. Inundações recentes vieram mostrar que precisamos de tecnologias de resposta rápida contra rupturas em diques. A Unidade de Investigação de Engenharia Hidráulica do Departamento de Agricultura está a testar novos desenhos e técnicas de implementação para tapar rapidamente fugas em diques. Tragédias do passado ensinaram-nos que devemos fazer mais para proteger os nossos socorristas. O localizador 3D da L3 Communications utiliza GPS e navegação inercial para localizar bombeiros num espaço tridimensional em qualquer ponto de um edifício. Os atuais aparelhos de respiração são volumosos e emaranham-se facilmente. A próxima geração destes aparelhos será mais pequena, segura e com 1/3 do peso das unidades convencionais. As agências da ordem procuram novas ferramentas não letais para ajudar a apreender suspeitos. O incapacitador LED é um aparelho portátil de alta intensidade e diodos emissores de luz que incapacitam temporariamente um suspeito, mas que não causa ferimentos. É um trabalho em progresso. Algumas destas tecnologias poderão nunca vir a tornar-se operacionais. Mas a investigação irá continuar enquanto travamos uma guerra de alta tecnologia contra o terror.
Versão portuguesa via satélite.